se uma das suas metas de ano novo é estudar mais, o Linux pode ser um aliado poderoso nesse objetivo. No FlatHub, você pode encontrar uma série de aplicativos para as mais variadas funcionalidades. E no vídeo de hoje, eu vou te mostrar 6 aplicativos que vão te ajudar a estudar mais. O primeiro aplicativo que eu quero mostrar aqui é esse Memorize. Ele é um aplicativo de flashcards. Se você não está familiarizado com esse conceito de flashcard, ele é exatamente um card, aqui nesse caso digital, mas você pode fazer no papel também, onde de um lado tem uma pergunta e do outro lado tem uma resposta. Então você vai pegar essa pergunta, você vai ler e você vai tentar responder ela sem, obviamente, ver a resposta. Aí depois você pode conferir a resposta para ver se você estava certo. Então é uma maneira de você estudar através dessas perguntas e você ir decorando as respostas. Então isso é interessante para você estudar gramática, por exemplo, para você entender sobre os verbos, sobre pronomes. Você também pode utilizar isso para tecnologia, para aprender outros idiomas, para o que você quiser. Lembrando que todas as aplicações que eu mostrar nesse vídeo aqui, elas estão disponíveis no FlatHub. Então, se você não tem o Flatpak e o FlatHub instalado aí no seu sistema, é só clicar no primeiro link que está aqui na descrição, que você pode instalar em basicamente qualquer distro. Depois disso, é só você vir na loja de aplicativos do seu sistema e pesquisar por Memorize. Aqui depois é só clicar em instalar e vamos abrir aqui a aplicação. Assim que você abre o aplicativo, e aí ele fala aqui, ó, estude flashcards, crie um set para começar a praticar. Aqui a gente pode criar um novo set, então aqui pode ser só o nome do seu set de cards. Então se você quiser estudar português, quiser estudar inglês, quiser estudar tecnologia, você pode fazer vários sets separados de cada um dessas categorias e depois você ir estudando para cada categoria específica. Aqui eu vou criar um set de Linux, então você depois pode colocar também uma palavra-chave. Aqui como palavra-chave eu vou colocar Linux. E aqui ele fala, palavras-chave simplificam a procurar por sets. Então se você tiver vários sets, 10, 15, 20, 30 sets, se você quiser, você pode utilizar essas palavras-chave para encontrar eles de maneira mais fácil. Aqui no nosso caso, como a gente está criando o primeiro, isso não vai ser um problema, mas lembrando que você pode fazer isso. Depois você pode organizar esses flashcards em tags, então aqui você consegue adicionar uma tag ou não. Você consegue colocar uma estrela, então uma tag especial pode ser definida enquanto estuda, e depois aqui embaixo você vai de fato começar a adicionar os seus flashcards. Aqui por padrão ele mostra 2 opções, mas quanto mais perguntas você quiser adicionar, é só você clicando nesse botão aqui de adicionar flashcard. Então aqui, por exemplo, a minha primeira questão eu vou colocar, quem criou o kernel Linux? E o verso, que é a resposta, eu vou colocar aqui, Linus Torvalds. Na segunda pergunta eu vou colocar, qual é a distribuição Linux mais popular do mercado? E na resposta, vou colocar Ubuntu, é claro. Aqui você pode colocar mais flashcards, mas como a gente está só dando uma olhada na aplicação, eu vou manter essas 2 perguntas. Se você quiser adicionar mais, lembrando, é só clicar nesse botão de adicionar flashcard. E esse botão aqui da direita é para você importar flashcards. Então se você quiser depois exportar os seus flashcards, formatar o seu computador e colocar eles de novo, aí você vai vir e vai importar por aqui. Se você quiser mandar os seus flashcards para algum amigo ou você receber um flashcard de alguém, você pode importar por aqui. Mas agora a gente vai clicar nesse botão de criar. Aqui a gente já tem o nosso primeiro set, que é o set Linux. E aqui ele fala que tem 2 cards e tem 2 botões. O botão de estudar e o botão de teste. Vamos clicar primeiro aqui no botão de estudar para a gente entender o que acontece. E ele fala aqui, ó, estudar Linux. Repetir cada flashcard até você se lembrar. E aqui você pode colocar todos os flashcards ou os flashcards com a tag específica. Como a gente não adicionou nenhuma tag aqui, ele não vai aparecer essa opção. Mas se você tiver muitos flashcards dentro dessa tag, então você consegue colocar uma tag específica para cada uma dessas perguntas e você estudar só uma tag específica. Depois ele fala aqui, ó, responder com retorno, que está marcado por padrão, e a dificuldade inicial, que ele fala, ó, defina o número mínimo de repetições por flashcard, que por padrão está 1, mas você pode adicionar mais. Então a gente vai clicar aqui no iniciar modo de estudo. E aí, de fato, você já pode começar a estudar. E ele está perguntando aqui, ó, quem criou o kernel Linux? Se eu colocar uma resposta errada aqui, por exemplo, colocar um Satya Nadella, clicar em conferir, ele vai falar que está errado. Ele vai mostrar que a solução é Linus Torvalds. Então eu clico aqui em continuar. Ele vai me perguntar de novo, quem criou o kernel Linux? Aí você pode colocar Linus Torvalds. Agora ele está falando que a minha resposta está correta. Eu clicando em continuar, ele vai para a próxima pergunta. Qual é a distribuição Linux mais popular no mercado? Minha resposta é o Ubuntu. Clicando em conferir, ele vai dar como correto. Clicando em continuar,
ele vai voltar mais uma vez para a primeira pergunta. Então você pode ir fazendo várias vezes essas perguntas até você de fato decorar. Aqui, como a gente só tem 2 perguntas, ele vai sempre ficar em uma e outra, mas se você tiver 30, 40, 50 perguntas, até você chegar na última pergunta, você já não lembra exatamente quais são as primeiras, então vai fazendo mais sentido para você estudar através de repetição. A segunda aplicação que eu quero mostrar para você também é uma aplicação de flashcard. Então, se você não gostou do layout daquela primeira aplicação, se ela não funcionou muito bem para você, você pode testar essa segunda opção aqui, que chama Memorado. Mais uma vez, ela está disponível no FlatHub, então se você não tem o FlatHub instalado aí na sua máquina, é só clicar no primeiro link aqui na descrição para instalar o Flatpak e o FlatHub aí na sua máquina. Depois é só pesquisar por Memorado e mais uma vez a gente clica aqui em instalar. Depois é só a gente abrir a aplicação, eu vou fechar aqui a lojinha, e aqui na tela inicial você tem 2 opções. A opção de adicionar um deck, aqui basicamente é a mesma coisa que o Sets da outra aplicação, mas aqui ele chama de deck. E depois você tem uma opção também de importar um deck. Então se você já tem um deck dessa aplicação, você consegue importar por aqui. Vou clicar em adicionar um deck e mais uma vez eu vou repetir as mesmas perguntas. Então aqui eu vou colocar o nome do meu deck de Linux. Aqui inclusive eu consigo customizar esse deck com um emoji. Então eu vou colocar um emoji de pinguim. E aqui ele está falando que eu não tenho nenhum card nesse deck. Então eu posso clicar aqui nesse botão de adicionar um card. E mais uma vez eu preciso adicionar a minha pergunta e a minha resposta. Aqui a pergunta é nesse front side e a minha resposta é no back side. E pronto, eu já tenho um card. Aqui eu vou adicionar mais um card e aí você pode ir adicionando quantas perguntas você quiser. Depois que você terminar, você pode voltar aqui nessa setinha e aqui a gente vai na nossa lista de decks. Aqui no meu caso eu só tenho um, mas conforme você for criando mais decks, eles vão aparecendo todos aqui. Então eu posso clicar nesse deck de Linux e ele já vai entrar nas minhas perguntas. Aqui ele vai falar, quem criou o kernel Linux? Essa aplicação aqui ela é um pouco mais simples, então ela não te dá um espaço para você preencher a sua resposta. Então você na verdade vai pensar na sua resposta, que aqui no meu caso é Linus Torvalds, e aí você clica nesse botão de mostrar a resposta para ver se está tudo certo. Estando tudo certo, a gente pode ir para o próximo. E aí ele fala, qual é a distribuição Linux mais popular do mercado? Pensa na sua resposta, clica no botão de mostrar a resposta e confere se está tudo certo. E é basicamente isso. Aqui, como eu só tenho 2 perguntas, ele encerra o meu deck. Conforme você tiver mais perguntas, ele vai passar por todas até você encerrar. Essa aplicação aqui ela é bem mais simples, ela não tem aquele modo de estudo e o modo de teste, então é só você realmente ver os seus decks. Então se você quer algo mais simplificado, essa aqui é a opção ideal para você. Se você quiser algo mais complexo, com testes, com aquelas variações, a outra aplicação é bem mais interessante. E aqui no menu você consegue ver inclusive que você só tem 2 opções, de importar os seus decks ou de exportar os decks. Então é só isso que você consegue fazer, não dá para customizar mais nada. A terceira aplicação que eu quero mostrar para você é essa aqui que se chama Colibri. Basicamente, essa aplicação ela te dá um acesso offline a uma série de conteúdos educacionais. Então, se você tem um filho que você quer deixar alguns aplicativos educacionais para ele, mas você não quer deixar o acesso à internet com ele, então você consegue utilizar essa aplicação aqui, onde ele vai ter acesso a todos esses conteúdos e não precisa estar conectado na internet para isso. Ou se você quiser levar o seu computador para lá e para cá, levar no avião, levar numa viagem, alguma coisa assim, e você não vai ter acesso à internet, você também consegue usar essa aplicação, que ela funciona de maneira offline. Vamos dar uma olhadinha em como essa aplicação funciona. Assim que você abre o Colibri, ele pergunta aqui, como você planeja utilizar o Colibri? Se é por minha conta, que é para educação domiciliar e para outro uso pessoal, ou se é para aprendizagem em grupo. Então, se você for um professor e quiser utilizar essa aplicação na sua escola, na sua sala de aula, você consegue utilizar. Aí ele fala aqui, esse dispositivo precisará se conectar a outros dispositivos utilizando o Colibri nas escolas ou em outros ambientes de aprendizagem em grupo. Aqui no nosso caso é para educação domiciliar, então vou colocar na primeira opção, mas saiba que existe essa possibilidade de você usar numa sala de aula também, o que é muito legal. Agora a gente clica aqui em continuar. Ele fala, por favor, selecione o idioma padrão para Colibri. Por padrão ele já está selecionado em português, mas ele tem inglês, espanhol, francês, Kiswahili, posso estar pronunciando errado, e depois tem a opção aqui de mais idiomas. Vamos manter em português Brasil e clicar em continuar. E aí ele vai levar um tempinho para configurar o Colibri. Depois que ele configurar tudo para você, vai aparecer essa tela aqui, de bem-vindo a Colibri. Não há nada em sua biblioteca ainda. Explore bibliotecas disponíveis e comece a adicionar materiais para sua própria biblioteca. A gente clicando aqui em continuar, então a gente consegue ver aqui quais são as bibliotecas do Colibri. Aqui nessa parte a gente precisa ter acesso à internet para a gente poder visualizar todas essas bibliotecas
e depois a gente vai baixar essas informações e aí sim a gente consegue acessar offline. Inclusive aqui ele fala, 139 canais encontram conexão com a internet necessária para navegar e baixar recursos. A gente tem esse botão aqui de explorar e a gente vai cair nessa tela aqui de explorar bibliotecas. Então a gente consegue ver pelas categorias, tem categoria cotidiano, para educadores, habilidades básicas, escolar, trabalho ou sem categoria, e depois também tem atividades, que é criar, explorar, ouvir, praticar, ler, refletir e assistir. Você consegue filtrar aqui exatamente o que você quiser. Vou clicar aqui na categoria cotidiano para a gente ver o que vai aparecer. Tem aqui algumas opções, ó. Diversidade, empreendedorismo, educação financeira, mídia e comunicações e saúde mental. Vamos clicar aqui em educação financeira para dar uma olhadinha. Aqui ele está me mostrando 25 resultados de educação financeira, ele está me mostrando como grade, mas você pode exibir como lista e aí você vai ter uma descrição do que é cada uma dessas bibliotecas. Aqui a gente consegue ver que algumas dessas bibliotecas, elas são em inglês, então é legal você ir dando uma garimpada para você ver qual conteúdo tem em português, qual conteúdo tem em inglês, e você consegue vir aqui, escolher qualquer uma dessas opções aqui e clicar nesse botão de baixar, e agora você está baixando essa biblioteca para você ter o acesso offline. Clicando no xizinho aqui, a gente fecha essa tela de explorar as bibliotecas, e aqui na tela inicial a gente consegue vir nesse menu, clicar na opção Meus Downloads, e aqui ele mostra todos os downloads que eu fiz, e o tamanho do arquivo, a data em que foi adicionado, a situação, aqui no meu caso está no meu dispositivo, esse Introduction to Interest foi 4 MB só, e você consegue clicar aqui nessa opção para visualizar. Clicando, eu já tenho acesso ao conteúdo, então eu posso começar a ver o vídeo, eu consigo pular, voltar, eu consigo acelerar a velocidade, diminuir a velocidade, colocar a legenda, eu consigo mudar aqui o idioma, então você tem acesso a muita informação e tudo isso aqui de maneira offline. Essa próxima aplicação se chama Gamiki e aqui na descrição a gente consegue ver, ó, que é uma aplicação que permite que jovens alunos e educadores criem e explorem jogos cooperativos e experiências de aprendizagem. Então, basicamente, essa aplicação aqui vai permitir que você crie seus jogos sem você precisar ter nenhum conhecimento em código. Então, para o primeiro passo num desenvolvimento de jogos, essa é uma aplicação bem bacana e que depois você consiga jogar os seus joguinhos e que você consiga jogar os joguinhos dos seus amigos e os seus amigos joguem os seus também. Então, uma opção bem bacana para ensinar as crianças sobre o mundo do desenvolvimento dos jogos, além de ter toda aquela interação social bem bacana. E quando a gente abrir a aplicação pela primeira vez, a gente vai cair nessa tela aqui, ó. Boas-vindas ao Gamiki. O primeiro botão que a gente tem aqui é para criar. Ele fala, criar novo projeto? É mais fácil criar novos projetos a partir de pacotes temáticos existentes. Procure o software Gnome para esses complementos. Então a gente vai clicar aqui no botão de explorar, ele vai voltar a gente aqui na loja, e se a gente descer aqui na Gnome Software, ele tem esses 4 complementos, que é o Battle, o Blasterman, o Freedom Valley e o Wackman. Basicamente são 4 joguinhos diferentes que você pode instalar e você ir aprendendo a mexer nessa aplicação através desses complementos aqui. Eu vou instalar esse complemento aqui chamado Freedom Valley, que é um jogo de fazendinha. Então é só você clicar aqui em instalar e pronto, ele já vai instalar para você de maneira super simples. Fechando e abrindo a aplicação, a gente vai cair nessa tela aqui de meus projetos. E aqui ele já está mostrando o Freedom Valley para a gente. Para a gente acessar esse projeto, tem esse botão aqui das 3 bolinhas. Esse projeto está mostrando só 3 opções. A opção de jogar, de copiar e de exportar. Como esse aqui é um complemento que a gente baixou lá da loja, a gente não consegue editar, nem mexer nas configurações e nem excluir. Se a gente quiser fazer tudo isso, a gente precisa vir aqui, copiar esse projeto e no segundo projeto que a gente copiou, aí sim a gente tem a opção de editar, de mexer nas configurações e de excluir, exportar, copiar e de jogar. Vamos dar uma olhadinha aqui na opção de editar para a gente ver como que funciona essa aplicação. Aqui a gente já consegue ver todo mundo e inclusive a gente consegue já sair modificando tudo. Então aqui na esquerda a gente tem acesso às entidades, que são basicamente todos os itenzinhos que você consegue colocar no jogo. Então você consegue colocar um machado, um barril, um urso, você consegue colocar as árvores, tem vários tipos de árvores, vários tipos de chão, então você consegue ir construindo todo o cenário, todos os itens em cima do cenário. Depois aqui embaixo você tem um botão de adicionar a cena, você tem um botão de remover da cena, de girar, de sobrescrever propriedades, definir o local inicial para você mostrar ou não a grade, se você quiser ter essa visualização aqui onde você consegue ver realmente todo o cenário de maneira limpa, você pode tirar a grade. Se depois você quiser ter toda essa noção de escala do cenário, você pode mostrar a grade e você tem escala de 1x1, 3x3, 5x5, 7x7 e 9x9. Depois aqui na direita, você tem acesso a todo mundo,
você consegue ver todas as camadas. Então, se a gente ir clicando aqui em camada 0, por exemplo, a gente consegue ver que é só o cenário, o chão, a areia, o mar, a base da casa. E aí você consegue vendo nas outras camadas, vendo exatamente como que foi construído esse mundo. E aí, se a gente voltar aqui em todas as camadas, a gente tem um botão aqui na direita de zoom, então você consegue dar um zoom out ou um zoom in, para você conseguir ver melhor esse cenário, e tem a opção de dia e de noite. Se a gente clicar aqui na opção de noite, a gente consegue ver que só dá para visualizar alguns pontos, que é onde tem pontos de luz. Então, se você quiser que o seu cenário seja muito mais iluminado durante a noite, você consegue colocar mais pontos de luz no seu cenário. Depois, para você jogar o seu joguinho, é só você vir aqui, salvar todas as modificações que você fizer, a gente fecha aqui. Como eu não cheguei a mexer em nada, eu vou descartar as alterações, mas obviamente se você já tiver construído o seu jogo, você clica aqui em salvar, vou descartar, vem nos 3 pontinhos de novo e clique em jogar. Agora ele vai carregar o joguinho pra gente. E aqui ele realmente vai mostrar o joguinho e você consegue ter uma noção também de como que funciona esse joguinho e ir descobrindo como você consegue fazer cada uma dessas coisas. Aqui a gente consegue ver que tem um textinho, tem um personagem, ele tá dentro daquela casinha que a gente tinha visto lá na esquerda no mapa, e aqui você consegue já sair jogando. A próxima aplicação se chama Kitten, é lá do pessoal do projeto KDE, e é uma aplicação para quem está querendo estudar japonês. Basicamente, essa aqui é uma ferramenta de estudo e de referência de japonês. Então ele tem um dicionário de inglês para japonês, você consegue pesquisar os kanjis, então você consegue realmente ali ter um manual de referência para quando você esquece que é uma palavra, ou você está querendo descobrir qual é o significado de um kanji, de um hiragana, de um katakana. Então você consegue usar isso aqui como uma referência junto com os seus estudos. Por essa aplicação ser do projeto KDE, ela fica um pouquinho diferente aqui no Gnome, mas ela funciona normalmente e, óbvio, se você tiver no KDE Plasma, essa aplicação aqui ela vai ficar bem mais bonita do que está aqui. Esse aplicativo eu confesso que eu vou ter um pouco de dificuldade de explicar tudo que dá para fazer para você, porque eu não entendo japonês, eu não estudo japonês. Mas, se você já estuda, você vai reconhecer algumas coisas aqui. Primeiro, você tem esse botão aqui de seletor de radicais, porque pelo que eu descobri aqui, não se chamam letras, cada um desses símbolos são os radicais, então você consegue selecionar todos eles aqui, você consegue ter acesso a todos esses símbolos, todos esses radicais, né, no caso, de maneira fácil. Então você consegue vir aqui e selecionando essas opções, depois ele vai mostrando aqui quais são os resultados, você consegue juntar esses radicais para ir formando os kanjis, você consegue selecionar os resultados aqui, você consegue ver qual é o kanji que você quer, dando 2 cliques, ele vai aparecer aqui nessa caixinha aqui embaixo, e você pode clicar nesse botão de para a área de transferência, ele basicamente vai copiar esse kanji para a sua área de transferência, e você pode colar tanto aqui no Kitten, quanto em qualquer outra aplicação. Então se você está tentando escrever com esses kanjis em alguma outra aplicação, você consegue utilizar isso aqui como uma base. Então a gente consegue voltar aqui na tela do Kitten, clicar em Ctrl V, e a gente já vai visualizar esse símbolo aqui. Apagando esses outros kanjis que estavam aqui por padrão, se a gente apagar e clicar em pesquisar, ele vai mostrar todas as opções aqui que utilizam esse kanji e uma explicação, só que infelizmente em inglês, aqui do lado, falando exatamente o que é cada um desses textos. Depois você tem esse botão aqui de navegador do kanji, e aqui ele mostra todos os kanjis, e aqui você consegue selecionar o grau 1, grau 2, grau 3, até o grau 10, você consegue colocar em todos os graus do kanji, então você consegue vir aqui, e a lista obviamente é muito maior. E depois tem o sem limite de traço, se você quer um traço ou até 30 traços. Então você consegue pesquisar exatamente qual é o kanji que você está procurando. E por último, tem mais uma aplicação que eu quero mostrar para vocês para quem está aprendendo japonês. Essa é uma aplicação chamada Kana, e se você não sabe, no japonês tem basicamente 3 alfabetos diferentes. O hiragana, o katakana e o kanji. Aquela outra aplicação era basicamente para você ter uma referência de kanjis. E nessa aplicação você vai conseguir comparar os caracteres romanizados, que é basicamente o nosso alfabeto, com o hiragana e o katakana. Aqui é uma ótima maneira para você aprender sobre esses 2 alfabetos e ir decorando como que eles funcionam. Quando você abrir a aplicação pela primeira vez, ele vai ter 2 opções, o hiragana e o katakana. Você vai escolher a opção que você quiser aprender primeiro. Aqui eu vou clicar em hiragana. E aqui ele vai te dar uma sílaba aleatória, no meu caso ele mostrou a sílaba ji. Você consegue clicar nesse botão aqui para ouvir o áudio, então ele vai falar ji, não é ji, é ji. E aí depois você vai selecionar qual é o hiragana que você acha que é dessa sílaba ji. Eu vou clicar em qualquer uma aqui, porque eu realmente não sei, eu acho que é essa segunda.
e ele mostra que tá errado. Agora ele me mostrou uma outra sílaba, que é a sílaba io, e eu tenho que mais uma vez selecionar qual que eu acho que é o correto. Aqui ele me mostrou que é a segunda opção, e ele já foi para uma próxima sílaba. Então ele basicamente funciona de uma maneira bem parecida com os flashcards, mas ele já vem pré-pronto e ele tem as várias opções de símbolo para você ir selecionando. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, e se você quiser aproveitar que está estudando japonês e quer treinar lendo mangás, nesse vídeo aqui do lado eu te mostro Komiko, um leitor de mangás bem poderoso, mas com um nome duvidoso. Eu te vejo lá.